Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou mostrar um filme de 2002 chamado Um Amor para Recordar. O filme começa mostrando um belo garoto do ensino médio, Landon Carter, se infiltrando em um lago com seus amigos. Ele estava entre os alunos mais populares de sua escola, mas muitas vezes causava problemas e se dava bem com alunos malcriados. Naquela noite, Landon e seus amigos pretendiam pregar uma peça em Clay, o garoto que queria se juntar à gangue. Eles deram a Clay condições de passar em um teste de coragem para colocá-lo em seu grupo. Clay entraria automaticamente na gangue se passasse bem no teste do intestino. No entanto, se ele falhasse, ele teria que ficar longe deles. Landon desafiou Clay a escalar uma torre muito alta e pular do topo para mergulhar no lago. Landon disse a Clay que pularia com ele. Descobriu-se que ele estava apenas fingindo pular enquanto Clay estava mergulhando no lago. Mas, inesperadamente, Clay caiu inconsciente na água. Todos entraram em pânico e a situação ficou mais caótica quando os policiais descobriram o paradeiro deles e pretendiam prendê-los. Landon e seus amigos decidiram fugir do local. Infelizmente, ele não conseguiu escapar da perseguição policial porque seu carro bateu na cerca e caiu no rio. Consequentemente, ele foi pego por policiais e teve que ser levado às pressas para o hospital para tratar a perna machucada. No dia seguinte, a mãe de Landon, Cynthia, descobriu sobre o problema e imediatamente repreendeu Landon, o que foi muito difícil de administrar. Farta da atitude egoísta de Landon, Cynthia pretendia ligar para o ex-marido. Ela queria entregar Landon para ele. Ela sentiu que havia falhado em educar Landon e não podia mais cuidar dele, que continuava com problemas. Mas Landon implorou a ela para não entrar em contato com seu pai, que atualmente era casado e começando uma nova vida com outra pessoa. No domingo, Cynthia levou Landon à igreja, esperando que ele se tornasse um jovem melhor. Na igreja, Landon viu uma das meninas do coro, Jamie Elizabeth, secretamente olhando para ele. A ex-namorada de Landon, que por acaso estava lá, também percebeu. Ela estava com ciúmes e não gostava de Jamie, que secretamente deu uma olhada em Landon. No dia seguinte, Landon e Belinda estavam saindo com seus amigos na escola. Belinda acidentalmente viu Jamie, a quem ela conheceu o outro dia. Vendo a aparência antiquada e cafona de Jamie, Belinda tentou zombar da aparência de Jamie com uma piada sarcástica. Mas Jamie, que era inocente demais, interpretou a zombaria como um elogio. Ela agradeceu a Belinda e devolveu a zombaria com um sorriso. Depois que Jamie foi embora, Belinda e suas amigas, incluindo o próprio Landon, começaram a rir da inocência de Jamie e de sua aparência cafona. Naquele dia, Landon foi chamado à sala do diretor para receber uma punição pelo problema que havia causado. Ele foi convidado a limpar a escola, dar aulas particulares aos colegas e participar de peças musicais realizadas pela escola. Landon não queria fazer todas essas atividades, mas foi forçado a cumprir todas essas punições para não ser expulso. O diretor também o aconselhou a sair com bons alunos em vez de fazer amizade com punks que costumam colocá-lo em problemas. Depois da escola, Landon estava limpando o corredor da escola. Ele esbarrou em Jamie, que estava ocupado montando a peça da escola. Pouco depois, os amigos de Landon chegaram e um deles interrompeu Jamie, mas ela respondeu casualmente. Depois disso, eles abordaram Landon e o convidaram para ir para casa juntos. Ele inicialmente recusou porque tinha que completar as tarefas que o diretor deu, mas seus amigos o persuadiram dizendo que o diretor havia deixado o escritório. Landon queria concluir a tarefa primeiro, mas estava preocupado com Jamie, que ficava olhando para ele, então decidiu se juntar aos amigos. Landon então foi levar Belinda para casa. Belinda teve a chance de pedir a Landon para parar por um momento, mas ele recusou o convite e reafirmou que o relacionamento deles havia acabado. Belinda ficou chateada ao ouvir isso e imediatamente saiu do carro de Landon e caminhou para casa. No final da semana, Landon foi subitamente acordado por sua mãe. Ela pediu que ele fosse para a escola imediatamente porque ele tinha um horário para dar aula para seu filho mais novo, Luiz. Embora Landon se sentisse muito preguiçoso, ele continuou tentando ensiná-lo. Mas Luiz ficou frustrado com a forma de ensino de Landon e optou por deixar a aula. Jamie, que também estava dando aula, pôde ver a expressão no rosto de Landon.
Ele estava chateado e farto de todo o castigo que teve de sofrer. Depois da escola, Jamie se aproximou de Landon, sentado sozinho no ônibus. Ela acalmou Landon. Ela estava tentando dar algum feedback sobre como dar aulas particulares para ele. Mas Landon não respondeu bem às boas intenções de Jamie. Ele disse que ela era apenas uma nerd que sempre carregava livros bíblicos para todos os lugares. Jamie ficou chateado e pediu a Landon que não agisse como se a conhecesse bem. No entanto, Landon imediatamente negou, dizendo que conhecia Jamie há muito tempo porque eles sempre estudaram na mesma escola. Ele sabia tudo sobre os hábitos de Jamie, incluindo o fato de que ela só tinha um suéter, que sempre usava toda vez que ia para a escola. Jamie inesperadamente pareceu impressionado com a resposta de Landon. No entanto, ela afirmou que não se importava nem um pouco com o que os outros pensavam de sua vida. No dia seguinte, o amigo de Landon, Eric, o levou à escola para assistir a um ensaio de teatro com o clube de teatro da escola. Inesperadamente, o treinador de teatro da escola escolheu Jamie e Landon para interpretar os papéis principais no drama que seria apresentado no show da escola mais tarde. Após o treino, Eric estava um pouco atrasado para pegar Landon na escola, então Landon foi forçado a voltar para casa com Jamie. Acontece que a casa deles também era de mão única. No caminho para casa, Landon imediatamente curvou o corpo ao ver seus colegas de escola na estrada. Ele não queria que seus amigos descobrissem que ele estava pedindo carona no carro de Jamie e voltando para casa com ela. Vendo o comportamento estranho de Landon, Jamie apenas sorriu sem dizer uma palavra. Com a ajuda de Eric, Landon tentou memorizar o diálogo do drama que ele tinha que encenar na apresentação da escola. Mas Eric não podia ajudar muito Landon. As falas do diálogo de Landon eram muito longas e ele não conseguiria memorizar o diálogo em tão pouco tempo. Portanto, Landon conheceu Jamie e pediu a ela ajuda para memorizar o diálogo do drama. Jamie inicialmente se opôs a ajudá-lo, mas como ela não queria que o jogo deles falhasse, ela estava disposta a ajudar Landon com uma condição. Ela o avisou para não se apaixonar por ela. Landon imediatamente concordou com os termos porque tinha certeza de que nunca se apaixonaria por Jamie. Naquela tarde antes de Landon chegar, o pai de Jamie, Sullivan, recusou quando descobriu que Landon estava vindo para a casa deles. Como policial da cidade, Sullivan descobriu que Landon era um bad boy tão perturbado que não queria que Landon se aproximasse de sua filha. Mas Jamie convenceu o pai de que Landon só apareceu para aprender os diálogos do drama para que o drama deles pudesse correr sem problemas. Após a chegada de Landon na casa de Jamie, Landon ficou surpreso ao ver que a casa dela estava cheia de estátuas de Jesus e da cruz. Depois disso, o pai de Jamie surpreendeu Landon e o alertou para não mexer com Jamie. Na noite seguinte, Landon acidentalmente viu Jamie entrar secretamente no cemitério sozinho à noite. O curioso Landon a seguiu e descobriu que ela estava construindo um telescópio para ver as constelações no céu. Jamie disse que um de seus sonhos antes da morte era ver uma rara constelação. Landon não parecia interessado em ouvir o sonho de Jamie. No entanto, uma amizade entre Jamie e Landon lentamente começou a se estabelecer, e os dois se tornaram mais próximos a cada dia. Estranhamente, quando eles estavam na escola, Landon fingiu não conhecer Jamie e não respondeu quando ela ligou para ele na frente de seus amigos. Embora um pouco desapontada com a atitude de Landon, Jamie ficou quieta enquanto sorria levemente antes de finalmente deixar Landon. Depois que Jamie foi embora, seus amigos novamente zombaram do suéter de Jamie. Landon só podia fingir ser indiferente, embora se sentisse muito culpado. Depois da escola, Landon foi à casa de Jamie para pedir a ela que praticassem drama juntos, mas Jamie recusou porque ela ainda estava ofendida com a atitude anterior dele. Landon tentou se desculpar dizendo que encobriu de propósito sua amizade com ela porque queria surpreender seus amigos com seu papel no drama. Landon só conseguiu sair da casa de Jamie com um sentimento de aborrecimento enquanto jurava desabafar sua frustração. Landon foi forçado a aprender a memorizar o diálogo sozinho e se esforçar para não se envergonhar no drama show. Ele começou a prestar muita atenção à direção do treinador de teatro da escola, assegurando-se de não decepcionar ninguém. Quando o dia da peça chegou, Landon e Jamie finalmente apresentaram sua peça muito bem na frente de professores e alunos. No final do drama, Landon e Jamie precisam se beijar, deixando Belinda com ciúmes.
Todos pareciam satisfeitos com a atuação de Landon no drama, mas o pai de Jamie parecia desapontado porque Landon ousou beijar sua filha. Naquela ocasião, o pai de Landon também assistiu à peça e cumprimentou o filho porque estavam separados há muito tempo. Landon parecia relutante em conhecer seu pai e decidiu deixá-lo. Ele ainda se sentia magoado por seu pai ter deixado sua mãe. No dia seguinte, na hora do almoço, Landon de repente se sentou ao lado da mesa de Jamie para almoçar com ela. Mas Jamie o avisou para ficar longe porque ela ainda não tinha certeza se Landon queria ser amigo dela. Vendo Jamie indo embora, Landon tentou alcançá-la, mas ela ainda o ignorou. À tarde, Landon estava relaxando com Eric, que ficou chateado ao ver Landon começar a mudar. Ele nunca mais saiu com eles desde que Landon conheceu Jamie. Landon raciocinou que só queria mudar o ambiente e não queria fazer as mesmas atividades continuamente. Eric não acreditou nisso. Ele até disse que Jamie estava lentamente começando a mudar a personalidade de Landon, e Landon ainda não sabia disso. Na noite seguinte, Landon foi à casa de Jamie e deu a ela um novo suéter. Quando o pai de Jamie descobriu, ele imediatamente alertou a filha para não se aproximar muito de Landon. O pai de Jamie queria que Jamie fosse feliz e tivesse uma vida normal como as outras meninas, mas estava preocupado que Landon a estivesse machucando. No dia seguinte, quando Jamie chegou à escola, Belinda foi repentinamente educada com Jamie e a convidou para conversar no refeitório. Mas depois de chegar ao refeitório, finalmente foi revelado que Belinda e suas amigas só queriam tirar sarro dela. Eles estavam distribuindo as fotos sensuais de Jamie para todos os alunos da escola. Ao ver os alunos rindo alto dela, Jamie se sentiu humilhado e não pôde mais conter o choro. Ela saiu correndo do refeitório e acidentalmente atropelou o Landon, que acabará de chegar. Quando Landon descobriu que seu amigo, Dean, havia editado a foto de Jamie e distribuído para todos os alunos da escola, ele ficou furioso e imediatamente o espancou. Landon não se importaria se a amizade deles terminasse e felizmente deixasse o lugar com Jamie. Depois disso, Landon levou Jamie, que ainda estava em estado de choque, de volta para a casa dela. Ele então tentou convidá-la para um encontro, mas Jamie recusou porque ela não era igual às outras garotas sem maiores explicações para Landon. No dia seguinte, Landon pediu permissão ao pai de Jamie e ele prometeu tratar Jamie melhor. Dada a determinação de Landon, o Sr. Sullivan decidiu dar uma chance a ele. Na noite seguinte, Landon convidou Jamie para jantar em um restaurante e eles dançaram juntos ao som de uma música adorável. Eles pareciam aproveitar alegremente o encontro noturno e compartilhar histórias. Landon então expressou seus sentimentos para Jamie. Estranhamente, ela não respondeu à expressão de sentimentos transmitida por Landon. Ela o lembrou novamente de não se apaixonar por ela, como se ela estivesse escondendo algo dele. Desde então, Landon e Jamie costumam passar muito tempo juntos e até vão à escola juntos para deixar os amigos de Landon chateados. Quando o pai dela descobriu que Jamie estava voltando para casa tarde da noite, ele ficou preocupado e pediu a Jamie que contasse a Landon a verdade. Na noite seguinte, enquanto Jamie e Landon observavam as estrelas juntos, ele perguntou quais eram os outros sonhos dela. Jamie disse que queria se casar na mesma igreja onde seus pais se casaram. No dia seguinte, Cynthia perguntou sobre o relacionamento de Landon com Jamie. Landon foi franco ao dizer que se apaixonou por Jamie. Ele disse que Jamie era diferente das outras garotas. Até Jamie o encorajou a continuar seus estudos de medicina. Naquela noite, quando Landon foi passear com Jamie, ele perguntou sobre o objetivo dela na faculdade. Com um leve desânimo, Jamie respondeu que não poderia continuar seus estudos por motivos pessoais. Quando Landon perguntou por que ela disse isso, Jamie teve que dizer a verdade. Ela disse a ele que tinha leucemia. A princípio, Landon não acreditou nela porque Jamie parecia uma jovem muito saudável. Mas ela novamente o convenceu e disse que já tinha a doença há 2 anos. Ela deliberadamente escondeu a doença das pessoas porque não queria ser considerada estranha pelos outros e queria viver uma vida normal sem que as pessoas tivessem pena dela. Landon foi imediatamente para a casa de seu pai, que era médico, e pediu que ele tratasse de Jamie. Mas como ele era cardiologista, não podia fazer muito para ajudar Landon porque também não conhecia a história da doença de Jamie. Landon, que ficou desapontado, saiu correndo e começou a chorar a noite toda enquanto dirigia seu carro. No dia seguinte, Eric abordou Landon sozinho na margem do lago e tentou perguntar a ele sobre seu problema. Eric disse que a mãe de Landon ficou perguntando sobre ele ontem à noite porque ele não voltou para casa desde ontem à tarde. Mas Landon disse que estava bem e optou por esconder seu problema. Depois disso, Landon foi para a casa de Jamie e encheu seu terraço com algumas rosas.
O Sr. Sullivan ficou surpreso com isso, tentando perguntar o que ele queria dizer. Landon explicou que nunca deixaria Jamie sozinho. No dia seguinte, Jamie procurou Landon, que estava consertando o carro na garagem. Ela se desculpou com Landon porque não disse isso em primeiro lugar e o deixou muito confuso sobre a situação atual. Landon não estava bravo com ela, mas temia que Jamie teria que enfrentar isso sozinho. Ao ouvir isso, Jamie honestamente disse que, embora tivesse medo da morte, ela tinha mais medo de perder Landon. Enquanto chorava, Jamie revelou que quando estava com Landon, ela sempre se sentia confortável e feliz. Ele enxugou as lágrimas de Jamie e a abraçou com força, dizendo que nunca a deixaria. No dia seguinte, Jamie acordou de repente ao ouvir o som de ferramentas vindo de seu quintal. Quando ela olhou pela janela, o som veio de Landon, que estava fazendo um grande telescópio para Jamie. Seu pai então apareceu atrás dela, perguntando sobre a origem do som. Quando ela se virou, Jamie, que parecia muito pálido, de repente caiu inconsciente. Jamie foi imediatamente levado às pressas para o hospital e Landon a acompanhou. Alguns dias depois que Jamie acordou, Landon sorriu aliviado e se aproximou dela. Como uma menina com uma forte fé em Deus, Jamie começou a pensar que Deus deliberadamente enviou Landon para sua vida para que ela pudesse aceitar seu destino. Landon só pôde sorrir, sabendo que Jamie pensava nele como um anjo da guarda para ela. No dia seguinte, depois que Jamie saiu do hospital, o Sr. Sullivan disse a Landon que o Sr. Carter ajudou a pagar pelo tratamento de Jamie. Landon imediatamente correu para a casa de seu pai. Enquanto chorava, agradeceu a seu pai. Ao vê-lo chorando, ele abraçou Landon com força para acalmá-lo. Desde então, a relação entre o Sr. Carter e Landon, que inicialmente foi esticada lentamente, começou a se fechar, graças à presença de Jamie na vida de Landon. À noite, enquanto Landon ainda estava ocupado trabalhando no projeto do telescópio para Jamie, o Sr. Sullivan veio ajudar Landon e deu a ele algumas bebidas. Na noite seguinte, Landon convidou Jamie para ver as estrelas juntas depois que o telescópio estava pronto. Ela se sentiu muito feliz porque seu sonho de ver estrelas deslumbrantes finalmente se tornou realidade. A felicidade de Jamie aumentou quando Landon decidiu propor e pediu que ela se casasse com ele na igreja que ela queria. Alguns dias depois, o casamento de Jamie e Landon foi realizado na igreja e testemunhado por seus amigos e parentes. Infelizmente, Jamie não aguentou muito logo após o casamento e, eventualmente, ela teve que deixar Landon para sempre. 4 anos após a morte de Jamie, Landon, que acabará de se formar no ensino médio, foi à casa do Sr. Sullivan para devolver o livro da mãe de Jamie para ele. Ele era muito grato a Landon por tudo que fazia por Jamie e também se sentia orgulhoso por Landon ter cumprido sua promessa a Jamie continuando seus estudos em medicina. No entanto, Landon ainda se sentia muito triste porque não podia dar um milagre a Jamie. O Sr. Sullivan imediatamente negou e disse que Landon foi o melhor milagre na vida de Jamie. O filme termina com uma cena em que Landon caminha para ver o pôr do sol enquanto pensa em Jamie, que tornou sua vida mais significativa. A moral que pode ser aprendida deste filme é que a vida será mais preciosa quando soubermos o que queremos e a quem amamos. Assim, sabemos as coisas que temos que alcançar.